vos ajude e abençoe. As vossas orações são, portanto, muito importantes para esta obra, para este ministério, para cada um de nós, amém? E nós estamos permanentemente em oração por cada um de vós, orando ao Senhor para que cuide de cada um, zele por cada um, abençoa cada um, porque cada um de nós é importante para fazer de Deus Deus neste lugar, amém? E é isso que nós estamos a fazer aqui agora. Eu pedia que ficassem agora de pé e abríssemos a Escritura, e nesta manhã eu pedia que abrissem lá em 1 Samuel, no capítulo 1, Primeira Samuel, capítulo 1, e vamos ler do versículo 11 ao 15, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Iracema. Finalmente vejo a irmã. Está aí, amém. Deus abençoe. Amém. Não tinha visto a irmã até agora. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 11 ao 15, se estamos juntos, vamos ler em nome de Jesus Cristo. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai Celestial, estamos gratos, Senhor, por nos permitires estar aqui nesta manhã, e agradecemos desde já, Senhor, a dádiva da tua palavra que nós lemos e que recebemos no coração. Ó Senhor, deste texto se pretende tirar um contexto, um tema, que nós pedimos, Pai, seja para a glória do teu nome e para a edificação da igreja e do teu corpo. Por isso pedimos, Senhor, a tua ajuda, para que aquilo que lemos e aquilo que vamos ouvir e estes escritos que aqui estão colocados como apontamento sejam vivificados, Senhor, para que verdadeiramente ajudem a cada um, ou sem o teu poder, Senhor, não produzirão obra alguma e não ajudarão nem o próprio que as escreveu. Mas, Senhor, derrama da tua glória, Shekinah agora, porque ela serviu no passado para identificar a tua presença no meio do teu povo. Era um sinal de vindicação. Ó Senhor, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite eram a garantia de que tu estavas ali e que aquele era o teu povo. Ó Senhor, vem agora e que a tua coluna, Senhor, de fogo circuncida agora os lábios que vão falar e o nosso ouvir e cada coração para te receber, Senhor. Que aconteça como aconteceu lá com Isaías, quando o Senhor, um anjo tirou uma brasa incandescente do teu altar e, Senhor, Isaías sentiu uma tal transformação que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia que ele estava pronto para o serviço. Ó Senhor, então que quando sairmos daqui possamos sentir, Senhor, a mesma purificação, Senhor, a mesma vindicação, Senhor, o mesmo desejo de te servir,
de testificar de ti, que não haja entre nós nenhum enfermo, nenhum fraco, nenhum doente, nenhum atribulado de espírito, nenhum necessitado de coisa alguma, porque o teu Espírito Santo já satisfez toda a necessidade, já produziu tudo em todos, para a tua honra e tua glória. Pedimos e agradecemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Se virem, permanece lá escrito o exercício da fé, número 5. Eu penso que, em termos de exercício da fé, terminaremos hoje, não sei, o Senhor sabe, mas tem vindo também um subtítulo. E o subtítulo de hoje é a consagração da dádiva. A consagração da dádiva. Porque, repare, pensando nisto, eu pensava assim, bem, exercício da fé será um tema que nunca terminará. Porque enquanto estivermos aqui, toda a nossa vivência, toda a nossa atitude, todo o nosso fazer e sentir é um exercício de fé. Um exercício nas coisas boas, um exercício nas coisas menos boas, mas cada um de nós vive, atua, opera de acordo com a fé que está presente. Porque até o pecador tem uma fé. Uma fé que o leva a fazer aquilo, não é? A cometer aquele ato. É uma exposição. Jesus disse que as nossas obras mostrariam a natureza, a qualidade da árvore. O profeta de Deus prega uma mensagem onde ele intitulou que as obras são a fé expressa. Não é? E, portanto, as nossas palavras valem o que valem. Porque, na realidade, as nossas obras falam mais alto do que as nossas palavras. Portanto, todo o nosso viver, sejamos cristãos ou não, chamemo-nos cristãos ou não, vai ser sempre um exercício da fé. Não é? Vai ser um exercício da fé. Vai mostrar a natureza, a qualidade da fé que está em nós. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse no último dia, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci, e Ele dirá, não vos conheço. Ora, Ele está a olhar para a verdadeira natureza do exercício da fé que está presente. Não é? E, portanto, isso junta as obras com a natureza do coração. E Deus olha aos dois. Não é? Portanto, nem só as obras vão expor coisa nenhuma aos olhos de Deus, nem só a fé ou o sentimento do coração irá mostrar alguma coisa perante Deus, mas a articulação das duas irão manifestar quem realmente nós somos, certo? E nesse exercício da fé, hoje, eu queria partilhar convosco esta natureza da fé, do exercício da fé, a consagração da dádiva. Não é? A consagração da dádiva. Porque muitas vezes nós surpreendemos-nos a nós mesmos ou nos sentimos surpreendidos pela atitude de Deus perante nós. Não é? Não nos surpreendemos tanto com a nossa atitude perante Deus. Às vezes não damos nem conta disso, não é? Mas sempre nos surpreende, especialmente quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa expectativa, não é? Sempre nos surpreende, mas porquê é que Deus não responde? Porquê é que Deus não faz? Porquê é que Deus não opera? Será que Deus não ouve a minha oração? Mas o que é que se passa? Onde é que eu errei? Onde é que eu assim? Onde é que eu assado? Porque não basta, não é? Embora a Bíblia diga que todo aquele que pede recebe, não basta isso. Porque a nossa oração, não é? Se ela é carnal,
se ela não tem a consagração da dádiva, e repare, consagrar, nós sabemos mais ou menos o que é que significa. Significa dar um propósito às coisas, não é? Determiná-las para determinado propósito, para cumprir determinada coisa, não é? Quando nós pedimos algo, nós temos um propósito nisso. Quando recebemos, vamos fazer com aquilo alguma coisa, não é? E pedimos porque não temos, nem podemos alcançar. Porque aquilo que nós temos, ou podemos obter, nós não pedimos. Vamos e fazemos, vamos e compramos, vamos e pegamos, não é? Acontece assim. Agora, quando realmente há alguma coisa que vai para além da nossa capacidade, então nós pedimos. E, por vezes, ou normalmente, o sentido da coisa, a razão da coisa, fica apenas connosco. Não falamos nada a ninguém, não é? Porque é evidente, não vou bater à porta do vizinho, vizinho, arranja-me aí um bocadinho de salsa. E não lhe vamos dizer depois qual é a receita. Olha, porque a salsa é para pôr assim, não vamos fazer isso, não é? Portanto, há normas, há limites, há formas de fazer as coisas. Não é que não pudéssemos fazer. Nós pedimos com um propósito, sabemos qual é o propósito. Se nos perguntarem, nós dizemos. Mas normalmente, e depois vamos e fazemos assim com Deus. Oramos e dizemos, Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo mais. E a coisa fica assim. E umas vezes Deus, pela sua misericórdia, sabendo todas as coisas, concede. Outras vezes Deus não concede. E quando Deus não concede, isso pode acontecer por duas razões. Primeiro, porque Deus vê no nosso coração que não estamos nem preocupados em consagrar a oferta, dizendo a Deus, a dádiva, dizendo a Deus que queremos aquilo para a glória de Deus. Outras vezes até dizemos isso e Deus não dá, porque como Deus vê o fim desde o princípio, Deus sabe que se nos der aquilo que estamos a pedir, logo mais à frente vai ser uma pedra de tropeço para nós. E Deus não dá. Outras vezes Deus dá para chamar a nossa atenção. Deus sabe que não vai ser bom, mas Deus dá para chamar a nossa atenção, não é? Eu digo ao meu filho, não corras porque tu cais. Mas eu não o agarro. E ele corre e ele cai. Porque ele assim vai aprender duas coisas. Que tem que ter cuidado e que tem que ouvir o pai, ou a mãe, ou qualquer coisa. E às vezes Deus faz assim connosco, porque Deus é pai. Deus sabe que vai dar errado. Mas Deus deixa-nos ir e bater com a cabeça na parede, para ver se aprendemos a pedir o que convém e a pedir para a glória de Deus. E quando Deus não der, nós continuarmos a ser filhos de Deus, ou filhas, agradáveis a Deus, e reconhecer que por alguma razão, que é para nosso benefício, porque Deus não é teimoso. Deus só é teimoso contra o pecado. Não permite que ele permaneça na sua presença. Aí Deus é rigoroso, não é? Mas Deus, muitas vezes, atua assim. Ou simplesmente não dá, ou dá, mesmo sabendo que as coisas não vão correr bem, para que quando lá chegar, nós tenhamos a consciência de que não temos a noção do que é o melhor para nós, e devemos antes confiar em Deus, e a melhor forma de confiar em Deus é consagrar a Deus tudo aquilo que pedimos. Repare, imagine que eu chegava aqui, não é? E dizia assim, eu estive a orar a Deus e pedi a Deus que me desse uma grande igreja, não é? Com muito povo, que não fosse nenhum doente, que não precisasse cá, que não desse muito trabalho, mas que estivessem todos muito bem, vivessem muito bem, fossem muito ricos, que a igreja iam dar um grande dízimo, a igreja ia ter muito dinheiro, ia ser muito rica, eu podia tirar um ordenado, ainda... Se diziam assim, onde é que está a glória de Deus nessa oração e nesse pedido? Onde é que está algum interesse pela salvação das almas? Não, lá atrás, quem não dê trabalho, que ganhe muito, dê muito dinheiro para a igreja. Repara, não tinha sentido. Não era ministério. Não era para a glória de Deus.
Não faz sentido. Não é? Ainda há pouco tempo nós andávamos à procura da igreja, de local, e houve um irmão que me disse, eu vejo aqui o que eu nunca vi em igreja nenhuma, e eu fiquei a ver o que é que ia sair dali. E eu disse, não, mas o que é, irmão, que veio aqui, que não interessa quem foi. O que é que veio aqui? Que... Não, essa preocupação com as pessoas. Se é perto deste, se é perto daquele, se for para ali, aquele pode ir. E se for para ali, aquele deixa de ir. Aquela deixa de ir. E dizer, eu nunca vi isso em lado nenhum. Eu disse, irmão, nunca viu? Ele disse, não, nunca vi isso em igreja nenhuma, essa preocupação com as pessoas. É assim, precisa de mudar, muda, quem puder ir vai, quem não puder não vai. Se não, mas comigo não é assim. Não vejo assim as coisas. Eu não vejo assim as coisas. É evidente que, quer dizer, se a igreja fosse em Matosinhos, a irmã Scarlett e o irmão António estavam, se calhar, mais à vontade, era mais perto. Claro que se fosse na Mortosa, a irmã ali estava mais perto. Claro que, mas isso não pode ser, a não ser abrir locais, isso que Deus nos permita. Abrir uma igreja em cada cidade, vila ou aldeia, para a glória do Senhor será muito bom. Não é? Mas, quer dizer, quando eu tive que me transferir, ou transferir a igreja de um lugar para o outro, obviamente que eu, mesmo não sendo pastor, se não fosse, devíamos ter sempre, acho que cada um de nós, o cuidado de ver, não é? Como é que nós íamos fazer para continuarmos juntos. Certo? Porque o próprio Senhor Jesus disse, daqueles que tu me deste, não perdi nenhum. Senão aquele que estava escrito para se perder, para cumprir a Escritura. Mas dos outros que tu me deste, eu não perdi nenhum. Portanto, repara, quando aqueles 70, não é, se dispersaram, e Jesus disse para os 12, e vós não quereis ir também, e eles ficaram, não é? Repara, ele não era Jesus, não era o ministério de Jesus que o estava a perder. Estão a entender? Porque ele disse, daqueles que me deste, nenhum se perdeu, não perdi nenhum. Senão aquele de quem estava escrito, como filho da perdição. Você diz, mas então e o que é que aconteceu aos outros? Eu não sei, eles mais tarde, não é? Repara, Judas foi um dos que mais tarde se converteu. Irmão, entre aspas, de Jesus Cristo. Vocês sabem certamente essa história, não é? Porque enquanto ele andou no ministério, ele, não é, vinham ter com ele e dizer, olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. Ele disse, a minha mãe e os meus irmãos, a minha família, são aqueles que ouvem a minha palavra. Portanto, Deus tem assim essas coisas, não é? Tem pessoas, repara, e normalmente é assim, a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. E tem pessoas, especialmente na questão financeira, isso é muito evidente, vão e pedem prosperidade a Deus. E Deus dá prosperidade. E é logo começar a ter mais um dinheirinho, pegam nele e vão fazer asneiras. Vão fazer coisas que é contra a vontade de Deus, não é? Deus deu dinheiro para que a pessoa depois possa chegar à conclusão de que o que é que fez com essa bênção que lhe foi dada. Foi para a glória de Deus, não é? E é por isso que nós chegamos aqui hoje a esta mulher, não é? Eu não sei se conhecem a história, mas ela é muito conhecida. O marido chamava-se Elcana e ele tinha duas mulheres, a Ana e Penina. Mas ele amava a Ana. Mas Ana era estéril. Não lhe dava filhos. E naquela altura, naquele tempo, era desonroso para o homem não ter filhos. Lembram-se daquela parábola, daquela história que levaram a Jesus? Houve uma mulher que casou eram 7 irmãos e ela casou com o mais velho e ele morreu sem deixar filhos e pela lei o segundo a tomou e tomaram-na todos. Na ressurreição ela será mulher de qual? Está a ver? Portanto, a lei da poligamia dada por Moisés, que Jesus disse, foi dada por causa da dureza do vosso coração, né? Era para que o homem tivesse a sua descendência. Ele tinha que ter descendência. E, portanto, apesar daquele homem amar aquela mulher, ele amava a Ana, mas Ana não lhe dava filhos. E, portanto, ele tinha Penina. Né? E chegamos aqui mais ou menos à situação de Abraão. Ele amava Sara,
mas Ismael nasceu com Agar. E ela foi aos pés de Deus. Ela era uma mulher com problemas que a apoquentavam, ela era atribulada de espírito, ela tinha marido, era amada, mas era estéril. Apesar de ser amada pelo marido, não lhe dava descendência, não lhe gerava filhos, a outra é que lhe gerava filhos. E essa situação de desonra a mantinha aos pés de Deus, clamando por misericórdia. Até foi mal interpretada pelo sacerdote, não é? Nós lemos, não é? Se não conhecíamos, podemos ler depois até a história toda, não é? Provavelmente saberemos quem é este menino que depois nasceu, não é? Mas lá chegaremos, não é? E portanto essa situação mantinha ali a fazer esta oração com tal convicção que o sacerdote nem entendeu, mas ela também não se preocupou com aquilo que o sacerdote disse. Com o mal entendido do sacerdote, não é? Às vezes, nas igrejas, o que é que fazem? Saem logo a falar contra o pastor, a falar contra o sacerdote, não é? Porque disse-me aquilo, porque disse-me acolado, não sei quanto e tal. Eu uma vez fui fazer uma visita com a minha esposa à casa de uma jovem que estava na igreja e tal, e ela tinha a casa, ela tinha perturbações, veio ter comigo por causa dessas perturbações, e eu disse, olha, tem para aqui molduras, quadros e tal, precisava de limpar a sua casa. Ela não voltou à igreja e sempre que falava de mim dizia que eu que lhe chamei porca, que lhe chamei isto, que lhe chamei aquilo, que ela não percebeu nada. Nem por lhe ter dito, olha, estes quadros aqui, isto transmite-lhe mensagens que a ponha nessa condição, tire isto daqui, é melhor ter as paredes sem nada, limpa a sua casa espiritualmente. Eu não vou, o pastor não vai à casa de ninguém como fiscal de limpeza, que não seja espiritual. Mas que se essas pessoas não entendem isso, tiram todo o tipo de conclusões e fazem isso com Deus também. Deus não dá, porque Deus é assim, e depois muitos até passam de um lado da batalha para exatamente o outro lado da batalha. E passam a ser inimigos contra o nome de Deus. A falar mal contra o nome de Deus, porque têm a mente cauterizada, não entendem nada do que é espiritual. Certo? Mas Deus é espírito. E Jesus disse, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito. Temos que ser espirituais nas coisas. E não é só quando vimos à igreja e estamos aí muito caladinhos, quietos no lugar e tal, por causa da ordem da igreja. A ordem da igreja continua em nossa casa. A ordem da igreja continua no nosso trabalho. A ordem da igreja continua na nossa sala de aula. A ordem da igreja continua no autocarro, na rua. Porque somos cristãos. Somos cristãos. E um cristão tem a ordem da igreja no seu coração. Mas isso não a demoveu. Agora, ao analisarmos esta oração pedido, damos conta que ela faz a Deus uma promessa muito clara acerca do que fará com esse pedido que ela estava a fazer, com essa dádiva. Ela não apenas pediu, ela pediu a Deus e disse qual era o motivo e o que é que ia fazer com essa dádiva. Ela disse, Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou consagrá-lo a ti todos os dias e na cabeça dele não passarei navalha, não lhe cortarei o cabelo. Alô, irmãs? Estamos a entender melhor porque é que Deus tem tanto cuidado nestas coisas? Porque a mulher representa a igreja. Não é? E há aqui um voto, há aqui algo de especial, não é? Para ela pedir a Deus um filho e depois dizer, eu vou consagrá-lo a ti e não vou passar navalha na cabeça dele. Não é? Ou, portanto, ela lhe dedicará esse filho homem, herdeiro, como Isaac. Estão a ver? Portanto, para que os filhos de Penina tivessem o lugar deles, como os patriarcas. Mas a bênção de Deus vem pelo filho da herdeira, não da escrava, e a herdeira era Ana. Ela era a mulher que ele amava. Estamos juntos? Em todas as coisas com Deus, nós temos que ser espirituais. Nós temos que ler no Espírito.
Não é? Nós temos que ler no Espírito. Certamente, repara, ela diz, eu te dedico e não passo navalha sobre a sua cabeça. Certamente ela tinha tomado como exemplo o Abraão, consagrando o filho promessa ao Senhor. Não é? Deus requereu a Abraão, agora peguem Isaac, que tu amas tanto, não é? É o filho do teu coração, e trá-lo e agora oferece-me a mim. Agora, Deus não deixou que ele lhe pusesse cutelo em cima. Deus estava a pôr a fidelidade de Abraão perante Deus à prova. E é isso que Deus faz connosco todos os dias também. Não basta dizer, Senhor, eu te amo. É? Ok, então vamos pôr isso à prova, vamos pôr esse amor à prova. Não é? De hoje a uma semana, o meu amor à prova faz 39 anos. 39 anos desde que o voto foi feito. Não é? Mas ele tem sido posto à prova, claro que sim. Mas só assim é que nós temos a noção que é um amor verdadeiro. É porque ele é posto à prova. Nós também pomos o amor de Deus por nós à prova. Senhor, se tu és Deus, vem e cura-me. Vem e abençoa-me. Vem e tira-me desta situação. Não é? E estas coisas sempre, toda a noite, e ontem e há uns dias para trás, que eu batalho na minha cabeça o tempo em que eu estive com a vida no fio da navalha, não é? Colocado lá no leito de hospital, condenado à morte, e de dia e de noite eu clamava ao Senhor, Senhor, tira-me daqui, mas inconscientemente, ou talvez não, em espírito, eu dizia, Senhor, porque eu quero voltar ao meu lugar de dever. Eu quero voltar ao meu lugar de dever. Eu quero servir-te lá, continuar a servir-te lá. E Deus fez isso, mas 3 meses depois, eu estava no fio da navalha novamente. Está a perceber? Sempre sendo provado. Mas a Bíblia diz provado e aprovado. Não, ninguém é aprovado sem ser provado. Não é? Tem que ser provado para ser aprovado. E é nesse teste que, como cristãos, nós estamos permanentemente. Eu tenho ainda na minha memória as palavras da minha esposa lá à cabeceira do meu leito, em que ela clamava pela voz da mensagem neste país. Não clamava pelo marido, nem pelo pai dos filhos, nem nada disso. Repare, era uma luta, era um combate espiritual que se estava a travar ali. Era a mensagem, não era eu era o campo de batalha, como Jó, lembram do que o profeta falou? Jó era apenas o campo de batalha, não é? De uma luta entre Deus e Satanás. Vai lá, deixa-me tocar-lhe. Então vai lá e toca. Porque Deus sabia quem era Jó. Sabia que ele ia permanecer aos pés de Deus. E sabia que ele ia esperar a vitória em Deus. Esse é o nosso exemplo. A Bíblia não foi colocada na nossa mão apenas para nós disponibilizarmos algumas horas para ler algumas histórias. Não, a Bíblia foi colocada nas nossas mãos para que nós conheçamos o Deus a quem servimos. Porque como Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele continuará a fazer eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora reparem, ela tinha certamente tomado esse exemplo de Abraão, mas ela invoca também para Deus outra lei importante para que Deus olhasse o propósito do seu coração e lhe concedesse voltar a ocupar o seu lugar de honra como esposa amada. Ela invoca a lei do nazireado, certo? Que está lá em Números capítulo 6, versículo 5, e que diz assim, tem vários requisitos, podem ler depois o capítulo, não é? A lei do nazireado tem vários requisitos. Mas ela pegou só neste. E ela disse, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça, não passará navalha. Hoje é tesoura. Hoje o cabelo corta-se com tesoura. Naquele tempo era com navalha. Mas ela disse, essa dádiva, porque me dás essa dádiva, eu não vou cortar cabelo dessa dádiva. Eu não vou passar tesoura, desonrar a dádiva. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, já vimos aqui, que é desonra para a mulher cortar o seu cabelo. Porque Deus lhe deu, é uma dádiva. Deus lhe deu o cabelo por véu.
E é honroso para a mulher ter esse véu colocado. E é desonroso para a mulher se quer orar com a sua cabeça descoberta. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11 que o significado de cabeça descoberta é o seu cabelo cortado. É a sua cabeça rapada. Ninguém anda com a cabeça rapada. É considerado desonroso. Eu já falei aqui, você vê alguém que fez tratamento de quimioterapia, como por exemplo a irmã Matilde aqui já fez, e nós vimos, ela perdeu todo o seu cabelo. E ela usava uma coisa para tapar, não é? Para não apanhar frio, e para não andar assim na rua, entende? Mas depois Deus reconstruiu-lhe o cabelo. Acho que já não vai crescer como crescia, mas ela voltou a ter o seu cabelo. E todas essas pessoas aí que fazem esse tipo de tratamento, porque isso é um símbolo para Deus. Deus tem um propósito, não me perguntem porquê. Eu não sei porque é que Deus tem esse propósito, mas eu sei que Deus tem, porque está escrito. Está a ver? Até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Portanto, ela fez um pedido a Deus, ela precisava de uma dádiva, mas ela disse a Deus, com essa dádiva eu vou fazer isto e não vou fazer isto. E isso é a consagração da dádiva. Dizer a Deus para que é que estamos a orar e o que é que vamos fazer com aquilo que estamos a pedir. E se é para a glória de Deus, Deus vai dar, Deus vai ouvir a oração, Deus vai cumprir. Amém? Essa lei tem outras condições, mas ela apenas atenta para esta, não passar a navalha na cabeça. Ela poderia ter ido por outro caminho, ela podia ter ido pela ciência. Ela, em vez de orar, podia ter ido ter com o hospital ou os cientistas daquela altura, fazer uma inseminação artificial, alcançar aquele filho de outra maneira qualquer. Mas ela foi pedir a Deus. Amém? Ela foi pedir a Deus e ela disse a Deus para que é que ela queria aquilo. Que não era para exibicionismo, não era para humilhar Penina. Ela era humilhada por Penina. Mas ela disse, eu quero um filho para humilhar aquela mulher, aquela. Não, ela não fez nada, ela disse, Senhor, eu quero um filho, eu quero ser a esposa de verdade do meu marido. Eu quero ser uma mãe de verdade. E se tu me permitires isso, eu vou louvar-te com a minha dádiva. Eu quero que tu me dês algo que seja para a tua glória. Foi isso que ela fez. E foi isso que Deus ouviu. E foi isso que Deus cumpriu. Pedir para a glória de Deus. Consagrar aquilo que Deus dá para a glória de Deus. Ó Senhor, se tu me deres o Euromilhões, eu vou comprar aquele Ferrari, eu vou para o casino, eu vou investir tentando alcançar mais. Isso para um cristão não faz sentido, para Deus não faz sentido. Pedir a Deus uma dádiva financeira, ou seja, ela de que natureza for, para consagrar ao mundo. Deus não enviou o seu Filho unigênito para consagrar ao mundo. Ele deu a sua vida por amor da noiva. Por amor da nossa salvação. Para pagar o preço do nosso pecado. Para tirar de nós a marca da transgressão. Porque Deus tinha dito, no dia em que pecardes, nesse dia morrereis. Como é que nós estávamos então hoje aqui? Mortos nos nossos pecados. Mortos nas nossas iniquidades. Era ou não? Porque Deus tinha falado. Mas quando Deus falou isso, Deus proveu também um redentor. Trouxe uma lei de redenção também. Para que, pecando alguém, quando aquela lei de redenção fosse
cumprida e se apresentasse um Redentor, pudesse resgatar, como Boaz fez com Noemi e Ruth, pudesse resgatar daquela condição de afastamento e integrar. Não é? Integrar é trazer para dentro. Não é? Rejeitar é colocar para fora. Integrar é trazer para dentro. E, portanto, essa lei da redenção veio trazer o pecador redimido para dentro do povo de Deus novamente. Para o companheirismo com Deus novamente. Amém? Amém, Jesus? Pela ciência, ela podia ter filhos de outras variadas formas. E dizer como Eva, alcancei do Senhor um varão. Não é? Quando Eva teve Caim, ela disse que alcançou do Senhor um varão. E por isso, ao longo de 1000 anos e anos e anos, a coisa ficou assim. E muitos aceitaram que Caim era filho de Adão. Porque ela disse, alcançou do varão o Senhor. Até que Deus nos enviou um profeta maior, dizendo, ela disse isso, claro, ela ia dizer de quê? Quem é o dador da vida? Quem é o dador? Só há um dador da vida. Ela alcançou do Senhor um varão, como a leoa, como a vaca, como o avestruz, como a galinha, tudo vem do dador da vida. Agora, o gene masculino lá é outra coisa. Isso é outra coisa. E esteve envolto em mistério. Até Deus enviar um profeta a pregar a semente da serpente. E nós ficamos a saber, então, quem era o pai de Caim. E o pai de Caim não foi Adão. O pai de Caim foi Satanás. Certo? Porque ninguém tem filhos a comer maçãs. Ou então até eu tinha filhos, porque farto-me de comer maçãs sempre que as tenho pela frente. Deus sabe que eu não estou a ser sacrílego, não é? Eu quero chegar o mais possível àqueles que me ouvem. Não só aqui, mas através da gravação. Portanto, há mistérios aqui. E um deles era este. E Ana descobriu. Se eu pedir e eu consagrar a Deus, não é? E ela nem sequer ouviu o comentário do sacerdote. Ela ouvia apenas aquilo que lhe interessava ouvir. Ela queria ouvir de Deus e o que o sacerdote dizia a respeito de Deus. Está a ver? Porque muitas vezes as pessoas não têm um filtro naquilo que ouvem. Mas como cristãos, nós precisamos de colocar um filtro naquilo que ouvimos, naquilo que lemos, para que depois haja um filtro naquilo que falamos para os outros. Amém? E o problema com Eva é que ela em determinado momento deixou de ouvir o mensageiro de Deus para ela. O mensageiro de Deus para ela, Adão, estava em determinado lugar e ela saiu do aprisco e veio para outro lugar. E apareceu alguém a falar com ela acerca de Deus. Mas nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é? Não é por lhe mandarem um escrito que tenha um versículo da Bíblia, ou 2, ou 3, ou até um quote do profeta, que isso vem de Deus. Porque Satanás sabe tanto mais de mensagem do que nós. Ele já leu a mensagem toda. Ele conhece a Bíblia toda. O profeta de Deus diz, não há no mundo teólogo maior do que Satanás. De Bíblia sabe ele. Por isso, quando a palavra se apresentou perante ele, ou ele perante a palavra, ele falou da palavra. Como é que ele tentou Jesus? Pela palavra. De Bíblia sabe ele. Não é? E o profeta de Deus diz, se você se meter nesse debate, você tem que saber do que é que está a falar. Não é saber, a Bíblia diz em tal sítio, assim, assim, assim. Sim, foi isso que ele fez com Eva. E Eva viu que era praticamente a Escritura. Ele não desmentiu aquilo que Deus disse. Ele deu apenas... num determinado lugar, ele deu uma interpretação diferente. Ah, mas Deus não vai fazer isso. E ela cedeu. Está a perceber? Estamos juntos?
Portanto, porquê? Porque Eva não estava a ouvir o mensageiro da hora. Estava a ouvir outro mensageiro. De outra igreja qualquer, outro autor qualquer, e estava a falar de coisas, estava a falar de Bíblia, estava a falar de coisas que são daqui, da acolá, e falou com ela. Não lhe disse que Deus não era Deus, não lhe disse que Deus não existia, não lhe disse que a Bíblia estava errada, não lhe disse que Deus fala errado, não lhe disse nada disso. Sim, mas espera aí, deixa-me agora, na minha igreja, nós pregamos assim acerca disso. E ela disse amém. Porque deixou de ouvir o mensageiro da hora. Deixou de ouvir Adão. Está a perceber? E portanto, quando você anda numa igreja como aqui, onde permanentemente lhe estão a dizer o que o profeta diz, não é para fazer da igreja uma igreja do homem A, B ou C. É porque nos dias que agora estão a correr, Deus fala connosco também através da mensagem. Porque a mensagem não sai da Bíblia. E a Bíblia fala da mensagem. Malaquias 4 diz que antes que a terra seja queimada pelo fogo, o Elias virá e converterá o coração dos filhos à fé dos pais do Pentecostes. Certo? E Jesus, não é? A Bíblia nos identifica 4 Elias. A Bíblia identifica-lhe 4 Elias. Identifica-lhe Elias, nos tempos de Acabe. Identifica-lhe Eliseu, os próprios filhos dos profetas, as próprias denominações reconhecem que o espírito de Elias está sobre Eliseu. Porquê? Porque ele faz as mesmas obras que Elias fazia, certo? Depois Jesus vem e ele identifica João Batista. Verdadeiramente, ele é o Elias. Os discípulos entenderam. Mateus 13. E os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Quando eles lhe perguntaram, não é mistério que o Elias venha primeiro? E ele disse, o Elias já veio e lhe fizeram tudo o que quiseram. E eles entenderam que era João Batista. E em Apocalipse 11, a Bíblia identifica claramente a volta de Elias, porque Elias não morreu, e o profeta de Deus diz que tudo que nasceu tem que morrer, e Elias não morreu, Elias foi arrebatado, e nunca mais o viram, certo? Foi levado num carro de fogo, e não se voltou a ver Elias em lugar nenhum, mas a Bíblia diz em Apocalipse 11, que tal como Moisés, ele e Elias virão, não é? Moisés e Elias virão, porque os ministérios estão lá identificados. Mas temos que ler a Bíblia não como o diário de notícias do nosso dia. Nós temos que ler a Bíblia no Espírito, não é? Para que depois possamos entender, quando vier um outro autor qualquer, dizer-nos que Apocalipse 11, que foi aqui, que se cumpriu ali ou acolá, nós sabemos que aquilo é falso. Porque Apocalipse 11 ainda é profecia. Porque Apocalipse 11 vai se cumprir durante a tribulação. Porque Apocalipse 11 fala das 2 testemunhas, que estão também profetizadas em Zacarias 4, que virão trazer o Evangelho de volta aos judeus, onde eles dirão, que feridas são essas que tens nas tuas mãos? E ele vai responder, são as feridas que ganhei em casa dos meus amigos. Está a ver? Portanto, nós temos que ter discernimento das coisas, saber o dia em que estamos a viver, e não fazer como Eva. Não sair da atmosfera do Elias do nosso dia. Está a ver? Porque essa atmosfera é celestial, não é bramista. Ou outro nome qualquer, não é paulista, não é columbista, ou outroísta qualquer. Não é? Mas é o próprio Deus. É a própria glória Shekinah.
E se isso estiver em nós, Deus nos dá a garantia que onde colocarmos a planta dos nossos pés, você pode até entrar num lar de incrédulos, mas essa glória, se essa glória Shekinah está em si, pelo poder e virtude do batismo do Espírito Santo, essa incredulidade é que vai ter que se afastar. Porque não há concórdia entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. E vós sois o templo de Deus. Satanás pode vir armar ciladas, não é? Pode vir colocar na sua frente, como fez com Jesus Cristo, não é? Maneiras diferentes de alcançar determinada coisa, não é? Você tem qualquer coisa, você deseja qualquer coisa, mas naquele momento você não pode alcançar. Como esta mulher desejava um filho, mas ela não tinha como obtê-lo, não é? Não podia comprar na loja dos 300, não podia comprar, substituí-lo por um caniche naquele tempo. Ainda não se substituíam os filhos por animais de estimação, não é? Ela não podia fazer nada disso, ela só tinha uma forma de o alcançar, mas essa forma é a única hoje também. E portanto, você diz, então você ainda agora disse que não, que havia outras formas. Eu estou a falar para cristãos, não é? Para nós hoje continua a haver só uma forma lícita de alcançar as coisas, é aos pés de Deus. Agora, Satanás vem com as artimanhas, diz, olha, mas tu fizeres assim, chegas lá na mesma, mas por outro caminho. É por isso que o salmista escreveu, há caminhos que ao homem parecem direitos. Mas depois nós vamos ver, e são caminhos que levam à morte. E por isso Salomão disse em Provérbios 3:5, filho meu, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Porque quando Eva fez isso, introduziu a morte na terra, na natureza humana. Amém? Porquê? Ele veio-lhe trazer um convite para ir ao casino? Ele veio-lhe trazer um filme mundano? Não, ele falou com ela através da palavra. E portanto nós entendemos que é possível estar a falar da palavra e ser desviado da palavra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Amém? Agora, se essa virtude e poder do batismo do Espírito Santo está em nós, Jesus disse, onde colocardes a planta dos vossos pés, aí estarei eu também, aí estará a minha paz. Amém, Jesus? Amém? Veja, muitas vezes se pedem coisas a Deus para depois se embredar por caminhos perigosos, porque a árvore da ciência do bem e do mal está hoje tão ativa quanto a árvore da vida. São os dois caminhos. São as duas sementes. Está a ver? A ciência da árvore da vida. Repara, o profeta diz, a Membrana diz que o automóvel, não é? Que foi uma grande, creio que é o automóvel, que foi uma grande descoberta, não é? Uma grande evolução para o mundo, revolucionou os transportes, juntou os países, harmonizou as pessoas, uniu as famílias, não é? Já matou mais gente do que as guerras mundiais juntas, do que todas as guerras juntas. Está a ver? Se calhar nunca tínhamos dado conta disso. No entanto, o automóvel é uma inovação, é o progresso. Hoje ninguém se vê sem automóvel. Precisa de automóvel para tudo, vai de automóvel para todo lado, não há fronteira, não é? Só que o automóvel, desde que existe, já matou mais pessoas do que as duas guerras mundiais juntas. Ou todas as guerras, creio que é assim que o profeta diz, todas as guerras que já aconteceram. Portanto, fazemos uma ideia do que é uma dádiva fora do alcance de Deus. O que é que ela vai produzir? Não é? E depois podemos trazer isso para tudo o resto, para os casamentos, não é? Para os filhos nascidos ou no casamento, ou fora do casamento, mas por métodos e processos que não são de Deus,
Amém? Às vezes o pastor tem destas coisas, mas não é o pastor. Se estivermos aqui para ouvir o pastor, estamos no local errado. Devemos vir aqui para ouvir o Espírito Santo e agir em conformidade com. Então seremos o povo mais abençoado deste mundo e pela misericórdia e graça de Deus iremos no arrebatamento. Amém? Podemos também entender a influência que os juízes eventualmente tiveram sobre ela e o seu pedido. Os judeus são reconhecidos como crendo nos seus profetas. Certo? Porque ela sabia que Sansão, que tinha sido juiz de Israel, tinha sido nazireu de nascença. Sansão era nazireu de nascença. Certo? E ela provavelmente teve isso em atenção e viu o quanto esse nazireado foi influente em Israel. E trouxe grandes vitórias, até que o seu poderio lhe foi cortado. E quando ele despreciou, não sei se a palavra é certa, depois eles vão me dizer em casa, olha, lembras-te daquela que o pai disse? Não, mas pronto, tudo bem. Mas quando ele não teve em devido valor, vou dizer de outra forma, o dom, e o considerou sem importância, ok, não me incomodes, deixa-me dormir, o problema está na trança, se eu não tiver as 7 tranças, não era uma que ele tinha, as 7 tranças, se eu não as tiver, acaba-se uma força. E ela foi lá, é simples, então, e Sansão ficou na condição em que ficou. Certo? Se você for ler a mensagem uma vez mais, Senhor, vai ver que o profeta diz, com um simples crânio de um boi no deserto, o osso já todo podrido, aquilo, à primeira pancada, se aquilo fosse só osso, à primeira pancada, aquilo fazia-se tudo pó. Mas Sansão apenas com aquele crânio de jumento, não é? Matou não sei quantos filisteus, quebrando-lhes a cabeça e o elmo, o capacete de bronze que eles tinham lá. E aquele osso não partiu, ele tombou-os a todos, não era apenas o capacete, era o capacete e a cabeça. Rachou aquilo tudo, com um crânio seco de um jumento lá abandonado no deserto. Ou seja, era Deus ali. Era o mesmo Deus que estava naquela pedra de Davi. É o mesmo Deus que vai na palavra da sua oração contra o seu problema. Você crê nisso? Porque só há um Espírito. Só há um Espírito de Deus. É esse Espírito. É esse Espírito que estava nessa pedra que saiu da funda de Davi, é esse espírito que estava naquela cabeça de jumento usada por Sansão, porque ele era nazireu, ele vivia ao serviço de Deus, e enquanto ele viveu ao serviço de Deus, ele venceu. Quando ele deixou de viver consagrado a Deus, Satanás tomou posse dele. Eis-me aqui, logo ali, na curva do caminho. Não foi preciso chamá-lo, ele está ali, como está ao seu lado, à espera de uma abertura na brecha. O que diz Efésios 6, revestimos da armadura de Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O seu corpo, a sua mente, o seu raciocínio pode até tentar, olha, para que é que vais registar estas ofertas? Registra só estas, ninguém vai dar conta. Mas o Espírito Santo vai lhe dizer, roubará o homem a Deus? Está a ver? Alguns ficam assim. Não podia. Vocês sabem quanto é que foi entregue na igreja hoje? Sabem quanto é que está aqui? Então, registra só aquele. Ninguém vai dar conta. Mas o caráter cristão, o que é que lhe vai dizer? Como? Fazer isso? Isso é impróprio. Isso é indigno. Isso é pecado. Está a ver? A carne, diz a Bíblia, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne para que não façais o que quereis. Não é para que fiqueis cancerosos ou que fiqueis tuberculosos
ou que fiqueis de outra. Não, é para que não façais o que quereis. Satanás não quer apenas uma coisa, que você creia na palavra. Nem que seja num J ou num til. Porque, repare, temos a mensagem e a contra-mensagem. A mensagem diz lá em Apocalipse que o incumprimento de um J ou de um til é suficiente. Então Satanás não precisa de uma escritura, não precisa nem sequer de um versículo, não precisa de um capítulo na Bíblia. Basta você não dizer amém, ou um J, ou um til, e dizer, não, Deus não faria uma coisa dessas. Foi o que Satanás pregou para Eva. E ela disse amém. Sim, realmente deves ter razão, Deus não fará uma coisa dessas. Então vamos lá em frente, para ver se Deus faz ou não faz. E Deus logo se apresentou a dizer, lamento muito, mas eu tenho que cumprir a minha palavra. Amém? Eu tenho que cumprir a minha palavra. Deus não pode ser fiel a si ou a mim sem ser fiel à palavra. Só sendo fiel à palavra é que Deus é fiel a nós e nós a Ele. Por isso é que é importante o seu amém. Por isso é que é importante o seu regozijo, o seu aleluia, o seu eu creio, isto é para mim. Isto é para mim. Tínhamos uma canção lá na igreja pentecostal que cantávamos: se o meu pai não vai, não me impede a mim, caminhando eu vou para Canaã. Se o pastor não vai, não me impede a mim, caminhando eu vou para Canaã. É consigo e com Deus. É conosco e com Deus. Conosco como indivíduos. Deus nos fez indivíduos. Vivemos em comunidade, mas Deus nos fez indivíduos. Não é? 2 estarão na cama, ou 2 estarão moendo, uma será tomada e a outra ficará. Porque Deus trata com indivíduos. Deus tem uma relação particular consigo. Amém? Podem dizer amém? Até que o seu poderio de Sansão lhe foi tirado quando ele menosprezou e não honrou o voto. E o profeta de Deus diz na mensagem, somente uma vez mais, Senhor, o mencionar o nome de Sansão punha-os todos nervosos. Quando num grupo, em qualquer lugar, se falava de Sansão, os joelhos tremiam. Não é? Punha a todos nervosos porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu. E eles sabiam que nada podia estorbar, nem parar esse dom nazireu enquanto ele o mantivesse. Certo? Enquanto ele o mantivesse. Ele foi o homem escolhido de Deus para aquele dia. O mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensaram que seria isto. Muitos deles o recordaram. Muitos recordaram ao olhar essa criatura inútil, parada ali, com os seus braços ao redor da coluna, cego, fazendo crítica dele, batendo-lhe com chicotes e dizendo: vamos lá, Sansão, tu, grande homem forte, faz algo agora, tu que és tão forte. Veja se esta pergunta não soa familiar. Onde está o teu Deus? Não soa familiar. Onde está o teu Deus? Estás nessa situação aí, não é? Onde está o teu Deus? O que é que vai fazer a igreja? O que é que anda a fazer na igreja? E todos julgavam que Deus o tinha abandonado. Mas estavam errados. Diz o profeta, eles estavam equivocados. Deus não havia abandonado Sansão. Sansão tinha abandonado Deus.
Deus não tinha abandonado Sansão, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Ele havia abandonado Deus. E eu creio que isso é o que sucede com o povo nesta noite. Não é Deus quem tem abandonado a sua igreja. É a igreja que tem abandonado Deus e a sua palavra. Isso é o que sucede. Está a ver? Quando lhe passaram navalha na cabeça, o voto foi quebrado. E como já vimos, não é? 1 Coríntios 11, a Bíblia diz, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Sinal de poderio. Estão a ver, irmãs? Sinal de poderio. E o versículo 15 diz, a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso. Honroso. Né? Eu pus aí assim, bem sublinhado e vermelho e maior, para saltar bem à vista. É sinal de poderio e lhe é honroso. É nazireu, as nossas irmãs são nazireias. Nazireias de Deus. Amém? O profeta dos nossos dias, enviado de Deus, diz, na mensagem, o Deus desta era maligna, ele disse, cortar o cabelo, né? Alguém deve ter comentado com o profeta, cortar o cabelo, o que é que isso tem a ver? Irmãos, vamos parar aqui só um minuto. Eu neste momento sinto que alguém se indignou por isso. Repare, lá, sim, 1 de agosto de 1965, durante a pregação, ele disse alto, eu senti que alguém aí se indignou por causa disso. Pode ter sido lá na ligação telefónica, algures. Ouça, cabelo para uma mulher é um voto nazireu, assim diz o Senhor. Cabelo para Sansão era um voto nazireu. E quando uma mulher corta o seu cabelo, ela nega absolutamente o seu voto nazireu. De que ela é uma noiva para Cristo. Profundo isso. Os meus calos. É a palavra de Deus, é a mensagem da hora, é para a noiva. Amém? Quando uma mulher corta o seu cabelo, ela nega absolutamente o seu voto nazireu, ela diz, eu não sou a noiva de Cristo. Ela nega que ela é uma noiva para Cristo. Porque ali, aquela coisa, ela estraga todo o quadro. Qual quadro é que ele está a falar? Do quadro que Deus lhe mostrou, não é? Da noiva gentia que ele ia a guiar para Jesus Cristo. E ela vinha de todas as nações, vestida, certo? Nós sabemos isso, é desse quadro. O profeta diz que era uma beleza. Os seus longos cabelos, a sua roupa decente, não é? Não era de marca, não é? Não tinha que ser de marca, não é? Não tinha que ser Pierre Cardin, não tinha que ser Louis Vuitton. Eu estou a dizer isto de cor, não é? Que algumas coisas eu ainda leio e ainda fixo, não é? Não, ela estava adereçada como a noiva de Jesus Cristo. Amém? Certo, um nazireu é alguém, agora veja, um nazireu, porque você dizia, e os irmãos, então, os irmãos são nazireus de coração. Amém? Nazireus de coração. Não vamos agora deixar crescer o cabelo, não é? Porque isso, o mesmo capítulo 11 de Hebreus diz que para o homem o cabelo comprido é desonroso, não é? Porque nenhum homem vai aos pés de Deus orar com o seu chapéu ou o seu boné colocado. É por isso que nós vemos os católicos, não é? Hoje já nem tanto, mas é por isso que eles
às vezes até no autocarro, não é? Passavam por uma igreja e tiravam o chapéu. Não é? Não sei se já viram. Porque a Bíblia diz, e isso eles pregavam, provavelmente, que é desonroso para o homem ir perante Deus com a sua cabeça tapada, coberta. Então eles passavam, e era por isso que as católicas, antigamente, não é? Até isso já é histórico, mas chegavam à entrada da igreja, tiravam da malinha o seu véu e punham o seu véu sobre a cabeça para irem à presença de Deus de véu, porque ninguém ainda lhes tinha levado a ler que Deus lhes deu o cabelo por véu, porque também está lá escrito isso. Portanto, está a ver que não é uma questão de ter... Satanás também usa a palavra, mas é só à medida que lhe interessa, não é? Aquilo que não lhe interessa ele tapa, não fala, omite, diz que não é para este tempo, os dias dos milagres já passaram, no entanto está a falar de milagres, mas diz que já passaram. Sansão foi consagrado para uma era e para um propósito. Está a ver? Ou seja, Deus também faz isso com as suas dádivas. Envia um homem para uma era, consagrado para um propósito. E o profeta do nosso dia veio numa cabana, não é? Toda manhosa e mal cheirosa, e sem alcatifa, e sem portas, e o frio entrava pelas fendas, e acordavam com os olhos colados por causa do frio e tudo inflamado e tal, mas Deus estava a enviar aquele homem consagrado para um propósito de tirar uma noiva de uma igreja e a preparar para o rapto. Enviado, consagrado para um propósito. Esse é o nosso tema hoje. Amém? A Ana teve tudo isso em atenção. Ela fez um voto, ela consagrou a dádiva. Veja. Perdão. Continua ainda. Deixe-me ler o outro, então. A mulher que é uma filha de Deus, continua o profeta na mesma mensagem, o Deus desta era maligna, a mulher que é uma filha de Deus deixa o seu cabelo crescer para mostrar. Qual é o problema? Ok, está aqui. Ok, obrigado. Eu é que me enganei na seta, desculpem. Eu é que me enganei na seta. É as tecnologias, os dedos. Desculpe. A mulher que é uma filha de Deus deixa o seu cabelo crescer para mostrar que ela está consagrada a toda a palavra de Deus. Não é? Isso o voto nazireu, isso está lá no Antigo Testamento, isso não é para os nossos dias. Não, hoje Deus me livre, o trabalho que dá, não é? O trabalho que dá. Não é? Se entrar num cabeleireiro, o próprio profeta falava disso, alertava para isso já naquela altura. Se entra num cabeleireiro apenas para pentear, lavar e secar, e eles não a vão deixar sair dali enquanto não puserem tesoura no seu cabelo. Não, somos profissionais, já não podemos fazer isso. Não, vai ter que cortar daqui, dali, aparar, acertar e tal. E diz o profeta, ok, levante-se, boa tarde, passe muito bem e siga em frente. Tal como quando disseram ao profeta, mas agora não se encontra roupa, saias até baixo. Agora não se encontra, é tudo assim, fazem a roupa assim já toda cabeada, toda decotada e não sei o quê, e estavam à espera que o profeta se calhar dissesse, pois é irmã, eu vou falar com o senhor, a ver o que é que o senhor diz sobre isso e tal, e o profeta de Deus, não é? Espírito de Elias disse sim, mas calma, continuam a vender-se tecidos e máquinas de costura. Se a roupa que se vende não lhe serve, faça a sua própria roupa. E até se ouvem as moscas. Podem
se ela o corta, não me importa como ela dança, canta, se está no coro, se fala em línguas, se faz concordância de escrituras, corre para um lado e para o outro, tem todos os tipos de sociedades de auxílio, não me importa de nada disso. Pode ser até, o profeta falava muitas vezes, não é? Como é que se chamam aquelas que estão com os bebés e depois dão aquela escola dominical, como é que se chama? Há algumas igrejas que têm essas irmãs que fazem esse serviço, não é? Durante o serviço ficam com as crianças retiradas e instruem-nos nas escrituras e entretêm-nos ali, não é? Como dentro em breve a Sara terá que fazer também, ali para trás, estamos não é, a preparar condições para isso, não é? Mas o profeta diz, não me importa de nada disso, quebra a escritura, não me interessa o que é que faz, quais as aptidões, quais as capacidades, o quanto sabe de escrituras, ela negou o seu voto nazireu e vendeu-se ao Deus desta era moderna. Ela faz isso. Agora, que vergonha, senhora ou mulher, né? Ou seja, Deus é amor, mas Deus também sabe ser duro quando é preciso, porque o amor é corretivo. E esse é o problema dos lares e das famílias e dos casais e dos filhos hoje, é que se esqueceram que o amor é corretivo. Se esqueceram que o não também é uma bênção. E acharam que por dar tudo aos filhos e os deixar fazer tudo o que eles querem, era assim que mostravam o seu amor por eles. E muitos estão condenados aí, fora, por causa dessa atitude. O amor é corretivo. O não também é um milagre de Deus. Porque é preciso amar para, na hora certa, poder dizer não e manter esse não. É preciso amar para fazer isso. Porque se não ama, tanto lhe faz que faça assim, como assado, que entre em casa às 11 da noite, como às 3 da manhã. De onde vem? Nem pergunto. Isso é amor? Quando um cego conduz outro cego, ambos cairão no abismo. O cego e o que o conduziu. Podem dizer graças a Deus. Ana teve tudo isto em atenção. Ela fez um bote e consagrou a dádiva. Tiago 4:2 diz, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. Não pedis para a glória de Deus, pedis para uma vida dissoluta, não é? Veja, deleites, apenas intelecto e satisfação carnal. É só para isso o pedido. Mas a confiança em Deus traz o proveito de ser concedido por aquele que tem o melhor e conhece o amanhã. Ou seja, se as nossas necessidades forem levadas ao altar de Deus e dizermos como Jesus, Senhor, é o que for para mim melhor, o que for para a tua glória, o que for para a consagração do teu nome, o que for para a salvação da minha alma, manda que eu recebo. Escolhe tu. Escolhe tu. Está a ver? Ele que tem o melhor e conhece o amanhã, não é? Se vós, sendo maus, só dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não vos dará aquilo que lhe pedirdes. Se nos habituarmos a colocar um propósito nas coisas, que seja para a glória de Deus, porque se o nosso propósito é para a glória de Deus, o benefício é 100% nosso, certamente. Amém? Veja, mensagem quem é Jesus. Veja, quando você vai orar por alguém,
algo vai suceder. É aí onde nós falhamos, amigos. Não orando. A oração é fundamental. Pedi e recebereis. Não tendes porque não pedis. Não pedis porque não credes. O profeta introduz aqui qualquer coisa. Não é? Eu só peço uma cadeira ao Senhor. Abençoa-me ao menos com uma cadeirinha para eu me sentar, mesmo que os outros 5 fiquem de pé. Porque eu não tenho fé para pedir a Deus 6 cadeiras. Só peço uma, que resolva a situação ali naquele momento. Pelo menos para mim, Senhor, pronto, pelo menos uma. Mas veja, nesta mensagem a quem é Jesus, o profeta está a dizer assim: não tendes, pedi e recebereis. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Pedi abundantemente, para que as vossas alegrias se cumpram. Pedi e crede que recebereis o que pedistes. Então segure isso. Não o deixem. Se for uma promessa da Bíblia e lhe foi revelado que Deus lhe vai dar, segure isso. E essa é a razão porque nós não consagramos a oferta. Porque nós temos dúvidas. Será que Deus vai dar? Será que não? Sei lá. Vamos ver. Bem, a gente pede assim, vamos pedindo por baixo. E Deus o que é que está a ver? Não é a nossa humildade, mas a nossa incredulidade. Em crer que Deus tem poder, não é, para fazer mais para além do que aquilo que lhe pedimos. Amém? Veja, Malaquias, abram comigo, por favor, Malaquias 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Nós temos que agora arrepiar caminho. Malaquias capítulo 3, porque é importante esta parte também, acerca deste tema, do nosso tema de hoje. Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante. É no fim do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Veja, é o mesmo profeta que falou de João Batista e do Elias dos últimos dias, dos nossos dias. Certo? É o mesmo Malaquias. Agora veja o que ele diz. As vossas palavras foram agressivas para mim. Sim, é Deus que está a dizer. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti, Senhor. Oh, Senhor, que temos falado contra ti. Oh, valha-me Deus. Pois é, por causa do valha-me Deus que Ele está a falar estas coisas. As vossas palavras têm sido ou foram agressivas para mim. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Está a ver? Está aí a agressividade. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor. Quer dizer, o que é que nos adianta andar aqui, orar, jejuar, ser dizimista, ir à ceia, ir à igreja, ouvir a pregação, ler a Escritura, ouvir a mensagem? De que é que nos adianta isso? E não julguem que é alguma coisa... Não, é o próprio Deus que está a dizer isto. Vós dizeis isso. Vós falais isso.
que é inútil. E eu ouço. Repare, ouça, versículo 15. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Isso é pecado contra Deus. Parece que uma vida de incredulidade é que é boa. Então vai e siga incrédulo. Os outros é que são ricos, os ricos é que têm os problemas resolvidos, quem tem muito dinheiro é que resolve tudo, o dinheiro resolve tudo, tudo resolve tudo. Se tivesse um avião particular, se tivesse um iate, se tivesse isto, se tivesse aquilo, é disso que Deus está a falar aqui. E não é só do que sai da boca para fora, não. Deus lê os corações. Amém? Deus lê os corações. Acha que o dinheiro é que resolve tudo? Acha que os ricos é que estão bem na vida? Ou então siga em frente, Satanás, Mamão o vai fazer rico. Mas depois, ele vem buscar, com juros, aquilo que adiantou para si. Se acha que é, siga em frente, vá lá. Vá lá. Então, siga. Mas saiba, porque é assim, Deus não tem em conta os tempos de ignorância. Mas agora já não há ignorantes no nosso meio, porque a verdade nos tem sido pregada. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Quer dizer, nós olhamos e vemos, quer dizer, eles usam da trapaça, usam da mentira, falsificam, mentem, roubam e enriquecem e crescem e mostram, não é? Eu aprendi na evangelização que há um espírito a que chamam de olho gordo, não é? Ai, aquilo é que tem. Ai, que ganda carro. Ai, que ganda vestido. Ai, que ganda. Ai, que ganda. Ai, que ganda. Eles se edificam. Eles têm tudo. Parece que tudo lhes corre bem. Não é? E depois nós vemos nas notícias que eles se suicidam. Não é? Eles morrem desfeitos nos seus Ferraris nas estradas. Não é? Eles afundam-se com os seus aviões, os seus helicópteros e os seus iates. E você diz, mas isso não acontece também aos que não têm nada? Acontece. Nos iates e nos aviões e nos helicópteros não, porque eles não têm. Mas se tiverem que partir mais cedo, partem de outra maneira, sim. Agora, lembram-se do serviço Exercício da Fé número 4? Já está no YouTube. Lembram-se? Eu vou-vos dizer qual é o subtítulo. A decisão não termina aí, como não terminou quando o jovem rico decidiu rejeitar Jesus Cristo. Essa decisão teve depois uma consequência. Todas as nossas decisões vão resultar em algo, a menos que consagremos a dádiva. A menos que nós digamos para Deus, Senhor, eu só quero ter aquilo que vier de Ti, porque tudo o que vem de Ti é bom. Amém? Tudo o que vem de Ti vai permanecer. Amém? Vai permanecer. Vai continuar. Amém? Creem nisso? Nós os reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O profeta está a dizer isso. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Não é? Agora, já não está a falar de lá de fora, está a falar de cá de dentro. Ou seja, o espírito de lá de fora também está cá dentro, a ver se arranja alguém que ouça a mesma mensagem. Não é? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Estão a ver nas vossas Bíblias? Eu estou a ler na Escritura.
Não sou eu que estou a dizer isto. Está na vossa Bíblia. Aconselho a lerem. Aconselho a lerem. Não é? Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial. Vocês já ouviram o profeta dizer que naquele dia, quando a nossa vida passar perante os nossos olhos de Deus, que nós vamos ser chamados a justificar porque é que fizemos assim, pensamos desta maneira, é deste memorial que o profeta estava a falar. E ele disse, eu apenas quero é que nessa altura se ponha a cassete a tocar e a minha voz esteja lá a advertir contra essas coisas. Porque, como veem na Escritura, há um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está a ver? Portanto, a noiva, glória, somos a noiva e tal. Sim, mas repare, há um memorial da noiva lá. Ela tem que mostrar, ela mostra que ela é a noiva, não é quando chegar lá. É aqui que ela mostra que é a noiva. E o memorial que está lá é de que ela aqui já era a noiva. Sorry, o bebê deve estar... Eu tenho que moderar a minha voz. Desculpem-me, isto é... E esse memorial diz, eles são meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim de particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença, mas naquela altura será ao contrário, não é? Agora nós vemos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, não é? Mas Malaquias, o profeta Malaquias está a dizer, mas depois lá naquela altura também vamos ver qual é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Amém? Veremos também a diferença. Portanto, o propósito do nosso pedido deve produzir para a glória, para magnificar o próprio Deus. E Ele tudo fará, mesmo na adversidade. Quero um exemplo. Veja, Gênesis 28. Eu vou ler, depois em casa podem ler ou ver outra vez na gravação. Levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, portanto ele estava a fazer daquele lugar um lugar de adoração a Deus. Ele tinha sonhado de noite e os anjos subiam e desciam do céu. Amém? E ele chamou ao nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, Jacó ia buscar esposa. Jacó ia trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Amém? Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. 270 anos antes da lei do dízimo, Jacó deu o dízimo. É por isso que eu creio no dízimo por revelação, não por legalismo. Se traz o seu dízimo por... não, porque senão a igreja vai dar conta. O pastor depois ele sabe, se eu sou dizimista, se não sou... eu vou dar. Não, não faça isso. Dê-se crer na bênção. Dê-se crer na bênção. Aí Deus vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que dela lhes advém a maior abastança. Porque 270 anos antes de existir a lei do dízimo por Moisés, Jacó deu o dízimo de tudo. Onde é que ele foi buscar isso?
Não estava escrito. Como é que Jacó foi dizer, Senhor, eu dou-te o dízimo de tudo? Bem, Jacó tem uma desculpa, não é? Ele provavelmente soube que o avô dele, depois da matança dos reis, deu o dízimo de tudo. Mas onde é que Abraão tinha ido buscar a lei? Para dar o dízimo de tudo. Porquê é que ele deu o dízimo? Por revelação só pode ter sido. Ele recebeu a revelação de que isso agradava a Deus. Era prazer para Deus. E ele quis agradar a Deus com a sua fazenda também. E ele deu o dízimo. Agora, vocês conhecem a história de Jacó. Trabalhou 7 anos e casou com a irmã mais velha. Meteram-lhe lá de noite, às escuras, não é? Com um pano na cabeça, e quando clareou o dia, ele viu que não era Raquel, era Leia. Não é? Depois trabalhou mais 7 anos e lá casou com Raquel. E depois teve que trabalhar mais 7 anos para trazer gado para casa. Certo? E depois, vindo pelo caminho, ainda teve que fugir do sogro. E depois ainda teve que ir atravessar o val de Jaboque com medo de Esaú. Até Deus finalmente lhe dar condições para voltar em paz a casa, como ele tinha pedido. E depois, sempre que ele separava gado para ele, é uma história bonita. Vocês conhecem a história de Jacó? Sempre que ele separava gado, não é? O sogro dizia-lhe, olha, as listadas eram as que estavam a dar menos, pronto, ficas com as listadas para ti. E as listadas pariam gado até que nunca mais acabava. Ele via aquilo, não pode ser, olha, afinal vamos trocar. Afinal as brancas ficam para ti e as listadas para mim. As brancas davam gado, porque aquela era a bênção que Deus derramava sobre Jacó por causa do propósito benigno da consagração da oferta a Deus. Portanto, Deus estava a trabalhar para ele também, para o dízimo. Quanto mais eu lhe der, mais ele dizima. Não é? Nunca pensou no dízimo assim? Nunca pensou no dízimo assim? Ah, não, quanto é o dízimo? É até ao cêntimo. Quanto é? Pronto, está bem, então. Mas pense, se você der um dízimo de 50, quer dizer que ganhou 500. Se você der um dízimo de 5.000, quer dizer que ganhou 50.000. Porquê é que não pensamos ao contrário? Quanto maior for o meu dízimo, isso significa que mais rendimento eu tenho tido. Não sei o que é que deu a este pastor hoje. Ele costuma ser tão bom rapaz. Não me pareceu isto. Bom, vamos terminar. Por isso ela voltou ao templo para cumprir o voto. O menino que nasceu, ela deu-lhe o nome de Samuel, como ao meu neto. Amém? Vai se chamar Samuel. Acho que ele já tinha dito. Se não tinha dito, olha. Este foi Samuel. E ela o trouxe de volta ao templo. E ela chegou lá e ela disse: ah, meu senhor, novamente para o sacerdote, para o mesmo sacerdote que disse que ela tinha que se afastar do vinho. Hoje lá vai a hora de saída. Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. Estava ali a prova de que Deus ouve a oração e abençoa para a glória de Deus. Por este menino orava eu e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias em que viver, pois ao Senhor foi pedido e ali adorou a Deus. Amém? Veja, nós vamos encerrar, diz o profeta, na mensagem Como Posso Eu Vencer. Ele diz isto já a terminar. E ele diz assim, e eu quero dizer assim também para encerrarmos. Estamos a consagrar-nos a nós mesmos, Pai, para o tempo de vida que temos à nossa frente, sabendo isto, que temos que chegar ao final rapidamente. Assim, nesta manhã, tomamos esta oportunidade, depois desta mensagem, tomamos a oportunidade, Senhor, de vir, porque somos convidados a vir, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sei que Tu cuidas, Senhor, Tu cuidas o suficiente para morrer por nós, e nós podemos cuidar o suficiente para vir e aceitar aquilo porque Tu morreste. Amém? E se esse é o nosso propósito também nesta manhã, então vamos inclinar as nossas cabeças agora
e vamos dar graças ao Senhor, e vamos, se realmente aquilo que ouvimos, dizemos sinceramente amém, nós vamos então consagrar-nos ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que não tenha em conta as nossas falhas e os nossos desvios e os nossos distúrbios, mas que o Senhor possa ver, porque há um memorial perante Ele, que o Senhor possa ver, em primeiro lugar, arrependimento nos nossos corações por toda a transgressão que temos transgredido contra Ele, e que o Senhor possa ser benigno e misericordioso agora, enquanto oramos. Bondoso Deus e Pai, vimos perante Ti agora, como aquela mulher, Senhor, que só desejava, ela considerava-se tão indigna, Senhor, que ela só desejava tocar na orla do Teu vestido, da Tua veste. Mas ela fez isso por uma revelação, Senhor. Ela fez isso por uma fé. Ela fez isso por uma fé positiva. Ela fez isso por uma fé de Deus. Não a fé em Deus, mas a fé de Deus, de que ali estava o Redentor, de que ali estava o Cordeiro que seria partido e por suas pisaduras ela seria sarada. Ó Senhor, nesta hora, Pai, em Tua presença, completamente prostrados perante Ti, nós pedimos perdão. Pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e confortes os nossos corações agora, e que Tu possas colocar em cada coração, Senhor, esse sentimento de amor que perdoa toda a iniquidade. Essa resposta de amor a todo o pedido de misericórdia, de clemência. Ó Senhor, a razão desse pedido é para restabelecer o concerto contigo. Para que Tu, Senhor, laves as nossas almas no sangue do Teu Filho Jesus e nos envolvas no manto das Tuas misericórdias. E, Senhor, que possamos, Pai, olhar para Ti como o autor e consumador de todas as coisas da nossa vida aqui. Ó Senhor, se temos cometido erros, se temos sido enganados, ó Senhor, se temos cometido delito, ó Senhor, maior és Tu para nos perdoar agora e tirar, Senhor, das nossas vidas toda a influência do tentador, do anticristo, daquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora. Ó Senhor, está escrito que antes do rapto imperará esse ministério na terra, que se sentará no trono de Deus, querendo ser adorado como Deus. Ó Senhor, e nós vemos, Senhor, que Ele tem conseguido, Pai, em alguns lugares, em alguns corações, como Ele fez com Eva. Ó Senhor, mas nós clamamos por misericórdia, Pai. Ó Senhor, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Senhor, Tu usaste essa ferramenta contra ele, contra o tentador. Que nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas materiais, nem só das satisfações carnais, nem só do que o olho vê, nem só do que o ouvido ouve. Ó Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas Tu disseste, ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso o homem viverá. Ó Senhor, e foi isso que estivemos aqui nesta manhã a fazer. Perdoa, Senhor, se em algum momento, Senhor, eu não tive um comportamento menos próprio, Senhor, mas Tu conheces o meu coração. Não era o meu propósito, Senhor, fazer piada ou ser sacrílego. Não, Senhor, Tu conheces, Senhor, o meu coração. Ó Senhor, o meu objetivo, Pai, é identificar o erro e o engano. Porque muitas vezes, por essas fantasias
E por vezes, por sermos superficiais demais com as coisas que são de cima, nós nos envolvemos e nos enredamos na rede das coisas que são de baixo. E é nessas alturas, Senhor, que nós mais precisamos de Ti, porque é a salvação da alma que está em causa. Porque Satanás não busca o corpo, Satanás não busca a carne, ele busca a alma. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que se o Espírito que estava em Cristo está em nós, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, nos levantará a nós também. E esse mesmo Espírito já nos tem agora assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Por isso, Pai, ajuda-nos neste combate, abençoa-nos nesta hora, estenda as Tuas mãos, Pai. Tu conheces os corações, Tu conheces os desejos do coração, Tu conheces os pensamentos, Tu conheces as necessidades de cada um, mas, Senhor, Tu permaneces sendo Jeová Jiré. E isso significa que Tu tens sempre a resposta para prover a satisfação da nossa necessidade. Se tão apenas confiarmos em Ti e nos consagrarmos a Ti, e aquilo que Tu nos deres, nós consagrarmos para uma vida contigo, para a Tua glória, para a Tua honra, para que possamos dizer, sem timidez, sem vergonha, sem temor, possamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ó Senhor, cura os enfermos, Pai. Onde houver uma enfermidade nesta hora, Senhor, que ela fuja derrotada, Senhor, envergonhada, ó Senhor, humilhada na sua derrota, e que nós possamos sair daqui regozijando e testificando que a condição em que entramos já não é a condição em que estamos, já não é a condição em que saímos, porque tudo o que era maligno, tudo o que era mau, ó Senhor, saiu de nós. Ó Senhor, e dizemos isso pela autoridade da fé, crendo que todas as coisas são possíveis, pedindo pela fé, pedindo, crendo, pedindo, afirmando a nossa vitória, pedindo que Tu és mais do que capaz de nos dar aquilo de que temos necessidade. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada lar, cada família aqui representada. Ó Senhor, abençoa aqueles que peregrinam em nosso meio e aqueles que eles têm deixado para trás. Ó Senhor, vai ao encontro deles. Ó Senhor, para Ti não há barreiras, para Ti não há fronteiras, para Ti não há políticas. Tu és o Todo-Poderoso. E em Tuas mãos todas as coisas são como nada, porque todas as coisas Te são possíveis. E por isso, Pai, se todas as coisas Te são possíveis, e Tu disseste que tudo é possível àquele que crê, ó Senhor, dá-nos então essa fé, essa autoridade espiritual agora, para encarar o problema, para encarar a dificuldade, para encarar o obstáculo, tenha ele o tamanho que tiver, tenha ele a natureza que tiver, e lhe ordenar: sai do meu caminho, porque eu sou um filho de Deus, sai do meu caminho, porque eu sou uma filha de Deus, sai do meu caminho, porque eu sou em todas as coisas mais do que vencedor, não por mim mesmo, mas por aquele que me amou, que venceu por mim lá no Calvário. Ó bondoso Deus, compadece-te de nós agora e estenda as Tuas mãos, e a Tua glória nos encha do alto da cabeça à planta dos pés, e todas as coisas, Senhor, sejam possíveis àquele que crê. Ó Pai, no final deste serviço e destas semanas, Senhor, ó Senhor, nós queremos pedir: ajuda-nos, Pai, no exercício da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, ser misericordioso conosco. E tudo aquilo que nós recebermos, Senhor,
provenha de Ti, seja benigno, seja consagrado para a Tua glória, seja usado para a Tua glória, e que nós, Senhor, sejamos também beneficiados com isso. Porque, Senhor, o salmista disse, o Salomão disse, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Ó Senhor, toma todo o controle. Toma todo o controle sobre a nossa mente, sobre o nosso raciocínio, sobre os nossos projetos e planos. E, Senhor, aqueles que forem para a Tua glória e para nosso proveito. Senhor, que a nossa salvação nunca seja colocada em causa em consequência de nenhum pedido. Mas, Senhor, que Tu possas, pelo Teu Espírito Santo, interceder pela nossa oração, pelo nosso pedido, para que então, Senhor, como está escrito, se cumpra em nós a Escritura que diz que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que assim seja, Pai. Nos consagramos a Ti, como o profeta nos falou nesta manhã. Ó Senhor, nos consagramos a Ti para o Teu serviço, para a Tua obra, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Concede-nos, Senhor. Queremos que estamos em Tua presença. Concede-nos, Pai, pois pedimos estas coisas no nome que é sobre todo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podem dizer...